Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Vanessa, aqui do auladelínguaportuguesa.com. A nossa aula de hoje, nós vamos aprender o verbo transitivo direto e indireto. O sentido é completado desse verbo, é completado por dois termos ao mesmo tempo. Então, o sentido do verbo é completado por meio de dois termos, esses aqui que estão coloridos aqui. Vamos primeiro olhar a oração e analisar o que essa oração nos informa. Paguei ao clube as mensalidades atrasadas. Então, tem o verbo pagar, que ele está conjugado, então fica paguei. Paguei o quê? A. Paguei a. A. Então, eu tenho um verbo que ele está dizendo que ele tem uma preposição. O verbo pagar, ele está pedindo, neste momento, uma preposição. Depois eu analiso o próximo termo, o clube. Quem é o clube? Um substantivo. Por isso é importante aprender morfologia antes de sintaxe. Porque aí você vai saber qual termo que nós temos aqui, por qual motivo tem esse o. Esse o é porque ele está acompanhando aqui o substantivo. Então, paguei, tenho preposição, o clube, eu tenho aqui um artigo. Por isso, juntando, a gente dá ao. Então, paguei ao clube. Então, nós temos aqui um objeto indireto. Por quê? Porque nós temos uma preposição. Porque para este verbo ir até o outro termo, a outra palavra seguinte, ele precisa passar por uma preposição. Por isso que a gente chama de objeto indireto. Toda vez que tem alguma coisa interrompendo, digamos assim, tem alguma coisa no meio do caminho, que é a preposição, a gente tem um objeto indireto. Então, aqui nós temos o objeto indireto. Ao clube aqui é o objeto indireto, certo? Depois, nós vamos olhar as mensalidades atrasadas. Então, para a gente analisar, a gente vai pular este ao clube. A gente vai eliminar isso aqui, a gente não vai pensar nele agora. Então, a gente vai pensar no quê? A gente vai pensar, paguei as mensalidades. Então, paguei, eu não paguei a. Esse a não é do verbo pagar, da preposição aqui. Este pagar é das mensalidades. As mensalidades atrasadas. Paguei as mensalidades atrasadas. Então, aqui eu tenho apenas um artigo, o artigo que está acompanhando esse substantivo, as mensalidades. Mensalidades aqui é um substantivo. Então, todo o restante, as mensalidades, que mensalidades? Aquelas mensalidades atrasadas. Então, as mensalidades atrasadas aqui é o objeto direto. Por quê? Porque aqui eu tenho um verbo, e este verbo, para fazer uma relação com este termo aqui, com esse termo, com esta parte, eu tenho apenas o artigo que é do substantivo, da mensalidades aqui. E eu não tenho uma preposição. Então, se eu falar paguei as mensalidades, eu não estou falando paguei as mensalidades, eu estou falando paguei as mensalidades. Então, este a é apenas de mensalidades. Então, aqui eu não tenho uma preposição ligando verbo pagar com este termo. Então, aqui eu tenho um objeto direto, porque eu não tenho nada interrompendo, eu não tenho uma preposição interrompendo esta ligação, barrando, digamos assim, esta ligação. Eu espero que você tenha entendido, que tenha ficado claro para você este assunto. Se não ficou, deixe seu comentário, eu explico novamente. E muito obrigada e até a próxima aula. Tchau!